Lu Shu é um adolescente frágil com uma vontade de ferro. Após perder seus pais, ele se matricula em uma escola secundária prestigiada enquanto trabalha para se sustentar e cuida de sua irmã adotiva, Xiao Yulu. No entanto, a vida tranquila de Lu Shu muda abruptamente quando um acidente de carro desperta sua latente capacidade de cultivar poderes divinos. Agora, curado de sua fraqueza física, ele decide esconder suas novas habilidades, pois a arte da cultivação ainda está envolta em mistério e o destino dos cultivadores é incerto. Enquanto isso, Tianlu Jiwang, a fundação internacional responsável por monitorar os cultivadores, coloca seus planos em ação. Sob o impulso de sua membro, Shifei, um grupo especial de treinamento de cultivo é estabelecido na escola de ensino médio de Lu Shu. Embora Lu Shu seja forçado a participar do programa, ele está determinado a esconder a natureza de seu temível poder, pois sua cultivação vem de um recurso ilimitado: as emoções negativas dos outros provocadas por suas ações. Em uma noite chuvosa, uma mulher corre desesperada, segurando um bebê nos braços. Duas pessoas estão a persegui-la, e ela mal consegue continuar. Ela consegue se esconder perto de uma casa, e começa a embalar o bebê para acalmá-lo. De repente, o dono da casa sai, tendo ouvido o barulho. Ao ver a mulher e o bebê, convida-os a entrar para proteger o pequeno da chuva. A mulher, exausta e com um olhar preocupado, concorda. Antes de entrar, entrega o bebê à senhora, dizendo que vai comprar remédio e volta logo. No entanto, a mãe do bebê desaparece sem deixar rastros, deixando a criança para seu novo destino. 18 anos se passaram desde aquela noite, e agora nos encontramos no festival de fogos de artifício confiscados. Uma menina chamada Lu Xiaoyu pede ao seu irmão mais velho, Lu Shu, para comprar para ela algumas frutas cristalizadas Tangulu que ela adora. Lu Shu, nosso protagonista, é o bebê que foi abandonado naquela noite, e ele ainda carrega o mesmo colar de nozes que tinha então. Embora Lu Shu seja bastante cuidadoso com dinheiro, ele acaba cedendo aos desejos da irmã e compra os doces. Enquanto desfrutam do festival, ouvem pessoas falando sobre um homem que supostamente levantou mais de 2.000 libras. Alguns acreditam que ele é um super-humano, enquanto outros acham que ele é uma fraude. Curiosos, os irmãos se aproximam de uma apresentação de rua, onde um homem está cuspindo fogo. No entanto, devido à sua altura, não conseguem ver bem. Lu Xiaoyu pede ao irmão para levantá-la em seus ombros, mas Lu Shu não consegue segurá-la por muito tempo e rapidamente a coloca no chão, empurrando-a para a frente para que ela possa ter uma visão melhor. Durante a apresentação, algo estranho acontece com Lu Shu. Ele tem a visão de uma espada e sente energia emanando de seu colar. Surpreso e confuso, ele se pergunta se acabou de vivenciar algo sobrenatural. Após o show, Lu Xiaoyu convence seu irmão a se esgueirar para trás do palco e perguntar ao homem sobre seus truques. Eles conseguem entrar, mas o que descobrem é muito mais perturbador do que esperavam. Eles veem vários homens atirando nos artistas, fazendo o barulho alertar os atacantes sobre a presença deles. Lu Shu, rápido de raciocínio, mente, dizendo que estavam procurando o banheiro. Os homens, que afirmam ser bombeiros, asseguram-lhes que a apresentação não foi autorizada. Embora Lu Shu finja acreditar neles, ele sabe que algo sombrio está acontecendo e decide ir embora com sua irmã. No caminho para casa, eles encontram um jovem chamado Ziyi Wei, que pergunta por que estavam atrás do palco. No entanto, os irmãos decidem ignorá-lo e continuam. Lu Shu suspeita que aqueles homens estão machucando os artistas para roubar seus poderes. Preocupado, ele pergunta a Lu Xiaoyu o que ela faria se houvesse mais pessoas com habilidades sobrenaturais no mundo. Ela responde com total determinação, dizendo que se tornaria mais forte para protegê-lo, acreditando firmemente que seu irmão despertará um poder especial, contanto que ele continue a alimentá-la em troca. Quando voltam para casa, encontram uma mulher que cuidou de Lu Shu anos atrás. Ela menciona que o tio dela continuou o mesmo, acostumado com a sua situação. Lu Xiaoyu a interrompe, chamando-a de Tia Lin, enquanto esta prepara algum medicamento. No entanto, Lu Shu está com pressa para sair, sentindo que algo importante está para acontecer. Aquela noite, enquanto Lu Xiaoyu assiste às notícias sobre pessoas ganhando poderes, Lu Shu vai até a cozinha para fazer macarrão para o jantar, apenas para descobrir que acabaram. Embora sua irmã sugira comprar miojo, ele se recusa, brincando sobre usar o colar de nós para cozinhá-los. Finalmente, ele decide sair para comprar os macarrões. Andando pela rua, ele nota que está nevando, e sua mente se enche de lembranças de seu tempo no orfanato, onde as outras crianças zombavam dele. Apesar de tudo, ele sempre teve Lu Xiaoyu ao seu lado, até mesmo quando ambos escaparam do orfanato para ficarem juntos. Ao atravessar a rua, um caminhão o atropela. Naquele momento, ele ouve a música de sua mãe e sente seu colar começar a brilhar. Tudo se torna confuso, e quando ele acorda, está ileso. Lu Shu acredita que despertou um poder incomum, e o motorista do caminhão, assustado, foge sem oferecer ajuda. Depois de comprar o macarrão, Lu Shu volta para casa, assustando o caixa com sua aparência ensanguentada. Quando ele chega, conta a Lu Xiaoyu o que aconteceu. Ela, em vez de se preocupar, pergunta se o caminhão está bem, o que o faz rir apesar de tudo. Mais tarde, em seu quarto, um menu aparece no ar semelhante a uma interface de videogame, mostrando os nomes das pessoas que ele assustou, lhe concedendo pontos. Curioso, ele pressiona um botão e ganha uma roda da sorte, recebendo uma fruta de purificação que se assemelha a uma maçã. Ao mordê-la, sente um brilho percorrer seu corpo, enchendo-o de energia.
Embora ele não tenha sucesso nas tentativas subsequentes, ele persevera e finalmente ganha um pergaminho contendo a canção de sua mãe. Enquanto canta a canção, uma luz o envolve, transportando-o para um universo diferente. No entanto, ele continua conversando com Luke Xiuyu como se ainda estivesse em seu quarto. Algo mudou dentro dele, e ele sabe que sua vida nunca mais será a mesma. Depois de comer, um estranho sentimento o domina, e ele decide investigar um incêndio que viu nas notícias. Ao chegar no local, vê os mesmos homens que atiraram nos artistas, percebendo que não é seguro se aproximar deles. Enquanto Lu Shu tenta escapar dessa situação perigosa, ele evita problemas de maneira inteligente, alegando que estava procurando rabanetes secos. Os homens, não achando nada suspeito, presumem que ele é apenas uma pessoa comum e o deixam ir. No entanto, Lu Shu percebe algo estranho. Ele consegue sentir a presença de outras pessoas, mas elas não conseguiram detectá-lo. Exatamente quando Lu Shu está prestes a contar a Xiuyu o que está acontecendo, algo surpreendente ocorre. Uma pessoa cai do céu no jardim deles. Os irmãos, intrigados e ligeiramente preocupados, investigam secretamente. Este evento inesperado enche Lu Shu de emoções negativas, que, para sua surpresa, lhe concedem mais pontos em seu misterioso sistema de habilidades. Ao se aproximarem, descobrem que a pessoa caída é o artista de fogo que tinham visto antes, levando Lu Shu a suspeitar que ele foi manipulado para criar as chamas que exibe. Xiuyu, sempre curiosa, pergunta o que eles deveriam fazer com o homem caído. Lu Shu, calculista como sempre, sugere ignorá-lo para evitar atrair mais atenção, o que irrita o homem, e para deleite de Lu Shu, lhe rende ainda mais pontos. O protagonista percebe que o performer está apenas fingindo estar inconsciente, então decide provocá-lo ainda mais para acumular pontos adicionais. Quando o homem se levanta e tenta usar seu poder de fogo, ele falha miseravelmente. Mesmo quando ele tenta queimar um simples sapato, a chama se apaga imediatamente. Frustrado e derrotado, o homem pede para ir embora, mas Lu Shu não perde a chance de humilhá-lo um pouco mais, zombando de sua falta de força e perguntando se ele algum dia despertará um verdadeiro superpoder. Xiuyu, sempre cética, não acredita que seu irmão tenha despertado um verdadeiro poder. Embora o assunto logo seja esquecido, Lu Shu reflete sobre sua situação e explora o menu em sua mente, onde descobre um item em seu inventário que pode se materializar quando tocado. Determinado a entender melhor suas habilidades, ele consome o item e é instantaneamente transportado para um universo onde pode sentir seu poder crescendo dentro de si. Quando ele finalmente desperta, percebe que ganhou uma força imensa. No dia seguinte, Xiuyu provoca-o, mencionando que seus amigos estão se reunindo sem ele. Lu Shu explica que não tem dinheiro para se juntar a eles, mas ele habilmente consegue conversar com o grupo e os irrita intencionalmente, ganhando mais pontos. Irritada, Xiuyu manda vender ovos para ganhar algum dinheiro. Enquanto vende ovos, Lu Shu percebe que os outros vendedores o estão ignorando. Um vendedor experiente aconselha-o a não se preocupar com os outros. Pouco depois, vários colegas de classe, incluindo alguns valentões, se aproximam dele. Com sua astúcia, Lu Shu transforma a situação a seu favor, deixando o monitor da turma comprar todos os ovos. No entanto, o monitor, tentando evitar o pagamento, tenta usar um cartão de crédito, sabendo que Lu Shu só aceita dinheiro. Felizmente, uma menina intervém e empresta dinheiro ao monitor, deixando os rapazes envergonhados. De volta à aula, um dos colegas de classe menciona um vídeo mostrando a pessoa responsável por um incêndio recente, mas Lu Shu ignora e decide assistir a outro vídeo sobre os níveis dos indivíduos despertos, que vão de A a F, sendo F o nível mais baixo. Depois de assisti-lo, Lu Shu, sempre em busca de mais pontos, brinca que alguém despertou um poder provocando reações que aumentam seu contador de pontos. No entanto, a atmosfera na escola fica tensa quando um colega entra abruptamente na sala, anunciando um incidente na 7ª aula, onde pessoas estão observando objetos espalhados pelo chão. Ao chegar na cena, Lu Shu sente um aumento de energia negativa e descobre que um aluno havia discutido com o professor e jogado uma carteira com tanta força que a destruiu. Suspeitando que o aluno possa estar no terraço, Lu Shu corre rapidamente para lá. No terraço, o protagonista encontra uma cena impressionante. O aluno está segurando o professor pelo pescoço, ameaçando jogá-lo pela borda. Em vez de entrar em pânico, Lu Shu vê isso como uma oportunidade para ganhar mais pontos. Com frieza, ele enumera todas as consequências que o aluno enfrentará se levar adiante a ameaça. Essa distração dá tempo suficiente para que os outros capturem o aluno e resgatem o professor. Mais tarde, quando ele volta para a sala de aula, descobre que muitos alunos estão usando máscaras para os exames. Mas, determinado a se destacar, ele acaba sendo o primeiro a concluir a prova. Ao voltar para casa, Lu Shu vê Ji-wei conversando com a tia Mei, avisando-a para não abrir a porta para estranhos. Ji-wei menciona uma tarefa que eles podem perder, mas Lu Shu, sempre calculista, decide ignorar a situação. Quando ele entra em casa, encontra um problema mais urgente. Xiaoyu está doente com febre. Preocupado, Lu Shu lembra-se da fruta que ganhou da roleta no seu menu. Depois de várias tentativas, ele finalmente ganha uma, e dá-a para Xiaoyu, que se recupera instantaneamente. Embora ela inicialmente ache que Lu Shu está fazendo uma brincadeira com ela, ele lhe dá mais frutas, o que a tranquiliza.
No dia seguinte, os colegas de classe de Luxu discutem como o encrenqueiro do dia anterior recebeu apenas uma punição mínima. Indignados, eles decidem boicotar os exames finais, defendendo um julgamento mais justo. No entanto, assim que as aulas estão prestes a começar, um grupo de homens encapuzados irrompe na escola, avaliando os alunos com habilidades especiais. Para a surpresa de todos, eles chamam o nome de Luxu, deixando seus colegas perplexos. Enquanto isso, em outro lugar, um homem poderoso é confrontado por uma figura encapuzada, que ataca o último descendente de Ilu. Luxu se prepara para o que está por vir, enquanto o homem envia seus subordinados para deter a figura encapuzada, mas eles falham. Na escola, a atenção dos alunos é atraída por uma atividade incomum. Vários homens encapuzados estão transportando caixas para dentro da instituição. Enquanto isso, na classe de Luxu, um novo estudante chamado Jiang Shui é apresentado. Sem qualquer razão aparente, a colega de mesa de Luxu oferece seu assento ao recém-chegado, dizendo que não quer mais se sentar ao lado de Luxu. A atmosfera torna-se tensa quando os colegas de classe começam a elogiar o novo aluno, assumindo que ela é uma menina. Mas para a surpresa de todos, o novo aluno se apresenta como Jiang Shui e esclarece que é um menino. Apesar da confusão, Luxu aproveita a oportunidade para fazer perguntas constrangedoras a fim de ganhar mais pontos em seu sistema misterioso. Naquela mesma noite, Luxu dirige-se a um edifício onde alguns de seus colegas selecionados se reuniram. Um dos homens encapuzados, chamado Ti Fei, que se revela ser a mesma pessoa que ele viu mais cedo, aparece e explica que os convocou para aprenderem a se cultivar. Ele começa a lição perguntando se eles conhecem a liga de sódio e potássio. Vendo que ninguém sabe, ele simplifica a pergunta, perguntando se eles sabem o que é sódio. Um colega tenta responder, mas o homem pede para Luxu responder. Surpreso, Luxu aproveita a oportunidade para ganhar mais pontos, embora se sinta um pouco envergonhado no processo. O homem encapuzado prossegue para explicar que a liga é um tipo de líquido metálico que pode detectar a interação entre o sangue humano e a energia do céu e da terra, conhecida como a qualidade de um estudante. Este processo revela as habilidades especiais do indivíduo, assumindo uma cor específica de acordo com o poder de cada pessoa. Após a aula, um grupo de estudantes murmura comentários negativos sobre Luxu, insinuando que ele foi admitido à força devido ao seu baixo nível. No entanto, Jiang Shui o encoraja, dizendo que o sucesso requer esforço e perseverança. Luxu, sempre com uma atitude despreocupada, responde que não se importa com o que eles dizem. Ao chegar em casa, Luxu encontra Xiaoyu aproveitando uma grande refeição, comendo frutas especiais que a fortalecem. De repente, um menu aparece na mente de Luxu, indicando que sua purificação atingiu o poder máximo. Animado, ele desbloqueia uma habilidade que lhe permite gerar tofu fedido, que ele dá a Xiaoyu. Após inúmeras tentativas de invocar mais tofu, ele finalmente saca uma carta que, quando toca em Xiaoyu, para o tempo e abre um buraco no céu. Xiaoyu é transportada para o espaço, onde eventualmente acorda. Mais tarde, Luxu tem uma ideia brilhante: vender o tofu fedorento para ganhar dinheiro. No dia seguinte, o protagonista encontra um homem praticando esgrima. O homem oferece-se para ensiná-lo, mas com seu objetivo claro, Luxu recusa e continua seu caminho até a praça da cidade. Lá, ele vende com sucesso todo o seu tofu fedido antes de ir para a escola. Essa rotina se torna a sua vida diária, vendendo tofu pela manhã e se destacando em suas aulas. Certa noite, em casa, uma luz misteriosa aparece diante dele e o transporta para um universo desconhecido. Nesse lugar, Luxu sente um poder emitindo de seu corpo, embora ele não saiba como controlá-lo. De repente, uma espada de luz roxa aparece, que Luxu maneja sem esforço. Apesar disso, ele percebe que usar a espada na sua realidade o exaure consideravelmente. No entanto, ele entende que se puder dominar esse poder, se tornará um verdadeiro gênio. No dia seguinte na escola, os colegas de Luxu discutem sobre os Awakened, um tópico popular em um fórum oficial. Jiang Shui conta a Luxu sobre 3 pessoas despertas que se uniram para roubar o Banco Central. Antes que ele possa responder, o monitor da classe interrompe, sugerindo que deveriam se juntar à organização de seu pai para melhorar a baixa qualidade de vida na cidade. Ele insinua que Luxu é pobre, o que provoca a raiva de Luxu e lhe rende mais pontos. Naquela mesma noite, durante a aula de cultivo, Jiang Shui revela a Luxu que o professor possui uma pedra especial que os ajuda a cultivar. Quando recebem suas notas finais do curso sobre a pedra, o professor lhes mostra como formar uma conexão com ela para multiplicar a força em 10 vezes. Em casa, Luxu tenta conectar sua pedra com a espada, mas falha. Frustrado, ele começa a duvidar da eficácia do método do professor, embora não saiba como expressar suas dúvidas. No dia seguinte, Luxu novamente vê o homem praticando com sua espada. Quando o homem se aproxima dele, Luxu rapidamente se afasta, evitando a oferta de ser ensinado. Na escola, Luxu pergunta a Jiang Shui como ele conseguiu cultivar sua pedra. Jiang Shui explica que levou 2 horas de intensa concentração e sugere que Luxu foque em seu poder físico. Surpreso pela sabedoria de Jiang Shui, Luxu sai, sentindo-se um pouco envergonhado. Mais tarde na aula, o líder da turma exibe sua força superior, justificando-a como seu poder natural. Ele desafia Luxu para uma competição de força, e para surpresa de todos, Luxu vence facilmente, deixando o líder humilhado.
Durante o almoço, Lu Xu está comendo tofu fermentado quando Jiang Shui se aproxima dele, mencionando que ouviu rumores sobre Lu Xu ser um dos despertos. No entanto, Lu Xu ignora, dizendo que sua nova força se deve aos exercícios matinais. Preocupado, Jiang Shui sugere informar o professor, pensando que isso pode ajudar no cultivo da pedra. No entanto, Lu Xu suspeita que o professor faz parte de um departamento secreto e que pode ser uma armadilha para capturar os despertos. Naquela noite, figuras de capuz se aproximam do bairro de Lu Xu. Um deles aparece na porta do homem que empunha a espada, apresentando-se como Nie Ting, enquanto o homem se apresenta como Li. Nie Ting explica que precisa que Li se junte ao seu grupo devido às guerras em curso e ao seu papel como último sucessor. No entanto, Li recusa, afirmando que eles não podem controlar nenhum país e seriam facilmente derrotados. Resignado, Nie Ting espera que seu próximo encontro não seja como inimigos, e ao sair, percebe Lu Xu observando-o pela janela. Xiao Yu, preocupado, pergunta a Lu Xu se ele sabe quem é aquele homem, mas Lu Xu apenas responde que ele é um poderoso nível B. No dia seguinte, Lu Xu observa Lai treinando com sua espada e finalmente expressa seu desejo de aprender. Surpreso, Li Lei garante que o ajudará se ele encontrar dificuldades. Determinado a se tornar mais forte, Lu Xu chama sua irmã e os dois se preparam para praticar juntos na casa de Li nas tardes. A cada dia que passa, Lu Xu sente que está se aproximando de descobrir seu verdadeiro potencial, mas também sabe que os perigos que enfrenta estão aumentando. Na escola, Jiang Shui comenta sobre 3 indivíduos despertos que se uniram para cometer uma série de crimes. Lu Xu, o protagonista, recebe notificações de que ganhou pontos devido à raiva que provocou nos outros. Depois da aula, a caminho de casa, ele ouve uma conversa que o deixa pensativo. Sua colega de classe, Qiao Qingji, conseguiu se conectar com sua pedra e desenvolveu um cultivo tão poderoso que se tornou a primeira a alcançá-lo. No caminho, Lu Xu encontra Xiao Yu discutindo um problema de matemática com o Sr. Lai. Mostrando sua atitude de irmão mais velho, Lu Xu sugere que no futuro, o Sr. Lai poderia ajudar ela com o dever de casa. O Sr. Lai, um homem de poucas palavras mas grande sabedoria, acena com a cabeça e depois diz a Lu Xu que é hora de começar seu treinamento. Inicialmente, o Sr. Lai sugere usar materiais de sucata para começar, mas Lu Xu, com crescente determinação, insiste em dominar a conexão entre sua pedra e seu cultivo. Vendo o fervor em Lu Xu, o Sr. Lai menciona Shixue Jin, um cultivador lendário que dominou a habilidade aprendendo a controlar uma espada. Inspirado por esta história, Lu Xu pega um peso de 300 kg e, para sua surpresa, acha incrivelmente leve, revelando que despertou e que sua força aumentou significativamente como resultado. Com a intenção de lhe ensinar algo mais avançado, Sr. Lai puxa uma lâmina que se acende com chamas azuis e diz a Lu Xu que ele aprenderá a usar a lâmina em chamas. Com um único movimento, o Sr. Lai corta uma parede, demonstrando o poder da espada e explica a Lu Xu que ele ainda tem muito a aprender. A partir desse momento, um regime intenso de treinamento começa, onde Lu Xu, a cada movimento, se sente mais conectado à sua força interior. Naquela noite, enquanto Lu Xu se recupera do treinamento exaustivo, o Sr. Lai compartilha uma lição mais profunda com ele. Ele explica que a pessoa mais poderosa não é necessariamente a mais forte fisicamente, mas aquela que está disposta a assumir grandes responsabilidades. Ele pergunta a Lu Xu se ele está preparado para aceitar tais encargos, mas Lu Xu, ciente das responsabilidades que já carrega, recusa, embora expresse gratidão pela lição. Compreendendo o Sr. Lai assegura-lhe que continuará a ensiná-lo, mas sob a condição muito pessoal de que ele mantenha em segredo. No dia seguinte, a tia está conversando com o Sr. Lai, que parece estar pacientemente ensinando-lhe matemática. Durante a conversa, um homem misterioso chamado Shixue Jin aparece diante de Lu Xu, captando sua atenção. Mais tarde, enquanto segue sua rotina, Lu Xu percebe alguém se aproximando de Sr. Lai e Xiao Yu, fazendo-o sair correndo da escola para encontrá-los. Ele encontra Sr. Lai conversando com Shixue Jin, que sugere que o professor se junte ao seu grupo. No entanto, fiel à sua natureza, Sr. Lai recusa, levando Shixue Jin a ir embora, deixando uma atmosfera tensa para trás. Após a partida de Shixue Jin, o Sr. Lai entrega a Lu Xu alguns frascos contendo Max, uma substância projetada para ajudar a determinar as qualidades dos cultivadores. De volta para casa, Lu Xu analisa seu nível, notando que sua qualidade muda para preto, o que inicialmente o leva a pensar que alcançou o nível mais alto. No entanto, a qualidade muda novamente, lembrando um mapa estelar, deixando-o perplexo e fazendo-o questionar se está em um nível mais alto do que inicialmente acreditava. Mais tarde, ao sair de casa, Lu Xu cruza-se novamente com o Sr. Lai, que com um ar enigmático informa-o de que atingiu um nível avançado. Com um olhar curioso, o Sr. Lai afasta-se, deixando Lu Xu a refletir profundamente. Aquela noite no seu quarto, Lu Xu entra num estado de hipnose, avançando para o próximo nível da estrela e ganhando o poder de regeneração, uma conquista que o enche de admiração. Enquanto isso, no meio da noite, Xiao Yu sonha que é lançada em um buraco negro. Despertado por sua agitação, Lu Xu entra em seu quarto, preocupado com seu comportamento estranho. Xiao Yu, saindo do transe, explica que passou o primeiro nível da estrela.
Curiosa para saber mais, ela pergunta a Lushu sobre sua especialização e Xiaoyu revela que pode invocar e controlar animais. Para demonstrar, ela primeiro invoca uma formiga morta e depois um pássaro no jardim, lembrando que adquiriu esse poder quando o pergaminho foi aberto naquele dia. Xiaoyu expressa seu desejo de praticar com animais maiores. Então, Lushu a leva para ver Pippin, um porco peculiar que eles tinham visto antes. No entanto, pensando que Lushu está pregando uma peça nela, Xiaoyu fica com raiva. De volta para casa, Xiaoyu consegue invocar o porco, mas Lushu, para testar a reação do animal, o derruba e o machuca, confirmando que ele reage como um porco de verdade. Mesmo assim, Lushu usa seu poder para invocar a espada, assustando o porco e eliminando-o, o que lhe permite avançar mais um nível, embora ao custo de enfurecer Xiaoyu. Naquela noite, as notícias relatam mais mortes relacionadas a criminosos despertos, aumentando a preocupação na cidade. Durante o jantar, Lushu sente uma perturbação relacionada aos despertos perto de uma ponte, o que o leva a investigar. Ao chegar na cena, ele encontra um grupo de figuras encapuzadas enfrentando indivíduos despertos com superpoderes. A situação parece estar saindo do controle, até que de repente, a polícia chega bem a tempo de salvar os despertos, que estavam prestes a serem derrotados pelas figuras encapuzadas. Vendo o caos e a intervenção das autoridades, Lushu percebe que o perigo é maior do que ele havia imaginado. Lushu ordena que Xiaoyu volte para casa em meio ao caos. Embora ela queira ficar, ela cede à insistência do irmão, compreendendo o perigo. Ao partir, Lushu deduz que as figuras encapuzadas pertencem à Rede Celestial, cujo objetivo é invadir uma residência cheia de indivíduos despertos. Um policial tenta intervir, mas é atacado pelos despertos. Quando tudo parece perdido, um jovem membro da Rede Celestial aparece, e com grande habilidade detém o policial com uma espada. No entanto, o mais forte dos despertos decide confrontar Lushu. Enquanto outros tentam sem sucesso capturá-lo, Lushu luta para se manter seguro. Eventualmente, o despertado cruza o caminho de Lushu, que ativa seu campo de poder, e com precisão derrota o inimigo. Lushu escapa rapidamente, sabendo que não deve ficar mais tempo. De volta em casa, Lushu desativa seu campo de poder, mas a inquietação o domina. Ele decide investigar mais e sai com Xiaoyu. No caminho, encontram o Sr. Lai, a quem convidam para comer e apreciar a vista panorâmica da cidade, mas ele recusa o convite. Lushu pede a Xiaoyu para ativar seu poder para monitorar os arredores. Tudo está calmo, então eles decidem voltar ao local da batalha. Lá, Lushu pergunta a Xiaoyu se ela consegue sentir a energia residual dos caídos. Xiaoyu, tornando-se séria, confirma que pode. Lushu pede a ela para absorver a energia dos poderosos despertos para estudá-la, mas Xiaoyu descobre que não tem energia suficiente e fica frustrada. Ela pede ao irmão para levá-la para comer, lembrando-o de sua promessa ao Sr. Lai. Enquanto comem, Lushu aconselha Xiaoyu a esconder seus poderes. Em voz baixa, ele diz a ela que se tivessem dito que eram órfãos, suas vidas seriam mais fáceis. Xiaoyu chora, temendo que possa ser mandada de volta para o orfanato, mas Lushu a tranquiliza, prometendo trabalhar duro para garantir um lugar só deles. No dia seguinte, a Rede Celestial discute o aparecimento de Lushu, um novo jogador poderoso que pode ter um futuro brilhante e perigoso. Enquanto isso, Lushu continua vendendo tofu fedido e aproveita a situação, ganhando mais pontos de raiva. Durante a noite, um homem furtivo rouba economias de vários esconderijos no quarto dela. Enquanto isso, Xiaoyu, despertada por um instinto interior, aproxima-se animada do irmão, mostrando que recriou o homem que ele derrotou. Lushu, momentaneamente atordoado, acredita que o homem é real. Preocupado, pergunta a Xiaoyu se ela controla suas habilidades. Ela o assegura que sim, mas ele a alerta para não usá-las em casa. Xiaoyu revela que pode ver as memórias do homem recriado e informa Lushu sobre o paradeiro do dinheiro roubado. Embora ela sugira recuperá-lo, Lushu a impede, explicando que esse não é o caminho certo e que ele está economizando para comprar uma casa no futuro. Relutantemente, Xiaoyu concorda e vai dormir. Na manhã seguinte, rumores sobre a confrontação entre os indivíduos despertos e a Rede Celestial inundam a escola. Impaciente, Lushu interrompe seus colegas de classe e Jiang Shui, intrigado, pergunta a ele sobre a Terra Abençoada. Jiang Shui explica que é um lugar sagrado onde praticantes escolhem poderes e menciona pedras espirituais, itens valiosos concedidos pela Rede Celestial, essenciais para o avanço na cultivação de poder. Enquanto isso, a Rede Celestial continua a evitar os despertos. Na escola, os alunos se reúnem para receber o novo diretor, Lai Yiqiao, que informa Lushu que recebeu notícias sobre o dinheiro roubado, sugerindo que alguém o denunciou. No auditório, um visivelmente ansioso Lai Yiqiao sobe ao palco e anuncia que estará encarregado de um grupo especial de estudantes passando por treinamento avançado, incluindo Lushu, que é premiado com 2 pedras espirituais, reconhecendo seu potencial. Após a aula, Lushu consulta Jiang Shui sobre o valor real das pedras espirituais. Jiang Shui sugere vendê-las no mercado negro, mas Lushu decide usá-las para carregar seu celular. Ele reflete sobre como esse pequeno ganho os aproxima um passo mais de comprar uma casa.
Quando ele chega em casa, encontra Xiao Yu e o Sr. Lai estudando com a tia deles, que preparou algo delicioso para comer, enquanto Lai e Xiao aparecem inesperadamente. Aquela noite, Lu Shu revela a Xiao Yu que eles economizaram dinheiro suficiente para comprar uma casa, deixando-a atônita e chorando de alegria. À tarde, Lu Shu recebe uma ligação de um dos seus colegas de classe, informando que eles devem estar no caminhão exatamente às 7 horas. Sem perder tempo, Lu Shu envia uma mensagem para Xiao Yu para tranquilizá-la, dizendo que tudo está em ordem. No caminhão, a atmosfera está carregada de antecipação. Jiang Sui informa a todos que o destino deles é um conjunto de ruínas misteriosas de origem extraterrestre, onde está localizado o centro da formação, um artefato de poder incalculável. Ao chegarem no acampamento perto das ruínas, os estudantes se dirigem ao refeitório improvisado. Liu Lei zomba da pobreza de Lu Shu, mas ele ignora. No entanto, quando um homem arrogante entra procurando um lugar, Lu Shu o esbofeteia firmemente e se senta novamente. O líder do acampamento pergunta quem é o responsável, mas ninguém confessa. Mais tarde, Jiang Shui sugere que Lu Shu pratique nas ruínas, e sempre ansioso para melhorar, ele se prepara para treinar. No entanto, quando percebe um homem contemplando as montanhas, decide adiá-lo. Em vez de treinar, ele opta por irritar seu colega de classe para ganhar mais pontos. No dia seguinte, Lu Shu verifica seu progresso e descobre que não tem sinal no celular para enviar uma mensagem para sua irmã, o que o preocupa. No refeitório, ele recebe 2 porções extras de frango e um assento preferencial, mas escolhe sentar-se com seu amigo, permanecendo fiel à sua humildade. Ao longo do dia, ele continua sua missão de irritar o líder do grupo, que eventualmente foge para o topo da floresta, mas Lu Shu o persegue incansavelmente. No dia seguinte, o acampamento se mostra mais amigável com Lu Shu. No entanto, a calma é quebrada quando Liu Lei, que está no nível F, desafia Lu Shu para uma luta. O supervisor intervém, afirmando que a competição deve ser pela força. Lu Shu sai vitorioso, impressionando o supervisor com sua habilidade. De repente, uma névoa misteriosa emana das ruínas e uma sirene soa, sinalizando uma evacuação imediata. Lu Shu e seus companheiros tentam escapar, mas a névoa os envolve, prendendo-os dentro das ruínas. Em meio ao caos, um esqueleto emerge e ataca Lu Shu, que o derrota ao parti-lo ao meio, mas as partes continuam se movendo. Ele decide duplicá-lo, o que finalmente o detém. Continuando sua exploração, Lu Shu enfrenta mais esqueletos e monstros, derrotando-os com habilidade. Seus companheiros, impressionados por sua bravura, desejam ficar com ele, mas Lu Shu, determinado a ajudar os outros, lhes deixa um machado e avança neste lugar perigoso. Lu Shu avança por um terreno hostil, enfrentando zumbis armados com machados. Embora os derrote, o cansaço o domina e ele busca refúgio antes do anoitecer. Enquanto explora, descobre um sinalizador lançado por um homem da rede celestial chamado Chang Huanyu. Astutamente, Lu Shu se apresenta com o falso nome de Liu Lei e finge colaborar, mas logo se torna suspeito das verdadeiras intenções do homem. A tensão aumenta quando um grupo de zumbis se aproxima, forçando-os a fugir. Lu Shu engana o homem e o deixa para trás, mas o homem o alcança novamente. Ambos chegam a uma montanha, onde Lu Shu finge adormecer para frustrar as tentativas do homem de roubar sua espada. No dia seguinte, Lu Shu mente para o homem, dizendo que vai procurar tofu fedido. Depois de comer, ele volta e oferece o tofu ao homem, descrevendo sua origem de forma repulsiva. Furioso, o homem ataca Lu Shu, mas é facilmente derrotado. Continuando sua jornada, Lu Shu encontra uma macieira em uma floresta. Enquanto colhia maçãs, ele é atacado por esquilos teratoro, mas consegue escapar com algumas frutas. Com sede, Lu Shu para em um riacho para beber água, mas logo é perseguido por uma matilha de lobos. Embora ferido, ele rapidamente se cura comendo uma fruta de sua roleta, demonstrando suas habilidades de sobrevivência. Em um momento de pensamento rápido, ele tira os sapatos para correr mais rápido e consegue escapar, alcançando o grupo de estudantes que havia ajudado antes. Os estudantes, surpresos com seu retorno, o convidam a ficar, presumindo que ele deve ser muito poderoso. No entanto, fiel à sua natureza solitária, Lu Shu decide descansar sozinho durante a noite e depois continuar seu caminho. Enquanto come as maçãs que recolheu, os estudantes o observam com inveja, criando tensão dentro do grupo. Um erro descuidado faz com que um deles deixe cair um machado. Lu Shu o apanha sem dizer uma palavra e continua seu caminho, deixando os estudantes e a crescente tensão para trás. Lu Shu, caminhando calmamente, encontra um zumbi a cavalo que o ataca com uma lança, manejando-a com impressionante habilidade. Reconhecendo o valor da lança, Lu Shu decide que seria uma excelente adição à sua coleção. No entanto, antes que ele possa agir, um grupo de monstros da montanha o cerca, todos armados. Sem hesitar, Lu Shu derruba o cavaleiro, apodera-se da lança e foge a toda velocidade. Os monstros tentam detê-lo com flechas, mas erram. De um acampamento próximo, um grupo de pessoas observa a cena. Ao ver o cavaleiro sem lança, eles o confundem com o líder dos zumbis e tentam derrubá-lo com um tiro de sniper. Embora consigam abatê-lo, os outros monstros continuam como se nada tivesse acontecido. Confusos, os observadores disparam flechas, dispersando os monstros. Em meio à confusão, eles se perguntam por que aquele zumbi não tinha uma lança.
A resposta vem quando Lu Shu reaparece, derrubando outro cavaleiro e roubando sua lança. Os espectadores espantados sussurram sobre sua habilidade, acreditando que ele deve ser pelo menos nível D para sobreviver a esses encontros. Enquanto Lu Shu continua em seu caminho, sua mente deriva para as lembranças de sua infância no orfanato, onde costumava se esconder nas árvores durante os jogos. Retornando ao presente, ele considera trocar as lanças por pedras mágicas para ganhar dinheiro. Mas antes que ele possa decidir, ele é cercado por outro grupo de monstros montados. Sem perder a confiança, Lu Shu os confronta e derrota a todos, demonstrando sua habilidade como guerreiro. Em outro lugar, Xiaoyu em casa encontra alguns salgadinhos, mas decide guardá-los para o irmão, mostrando seu carinho. De volta às ruínas, um grupo de professores e alunos rastreia Lu Shu. Ao encontrar os restos dos cavaleiros, reconhecem sua força e veem nele um potencial aliado em sua missão contra os zumbis. Nesse momento, recebem notícias de outro grupo de cavaleiros perseguindo alguém e planejam confrontá-los. Enquanto isso, Lu Shu chega ao topo de uma colina para meditar e refinar seu poder. Ele come uma flor especial que o regenera e aumenta sua força. O grupo de professores espia os cavaleiros, prontos para executar seu plano. Mas antes que possam agir, lanças caem do céu, eliminando vários zumbis. É Lu Shu fazendo uma entrada dramática, atacando os monstros restantes com todas as armas à sua disposição. Ele enfrenta os inimigos sozinho, exibindo uma habilidade incrível que deixa todos maravilhados. Conforme os alunos e professores se aproximam, Lu Shu avisa calmamente que as armas são dele e que não está disposto a compartilhá-las. Lu Shu, sempre astuto, começa a recolher as lanças dos cavaleiros caídos. Enquanto trabalha, alguém se aproxima dele, chamando-o pelo seu verdadeiro nome. Lu Shu calmamente assegura-lhes que não quer que ninguém leve as lanças. Não se preocupem, eles respondem, e ele continua trocando as armas por bens que variam de fósforos a cobertores gastos. Após a troca, o grupo segue Lu Shu, que os guia com uma canção. À medida que se movem pelas ruínas, o ar fica mais frio, e Lu Shu, curioso, pergunta ao líder se sofreram muitas perdas. Eles contam que apenas os valentes da Rede Chama Vermelha se sacrificaram para salvar os estudantes. Horas depois, eles decidem montar acampamento. Lu Shu distribui fatias de maçã, mas deliberadamente deixa algumas pessoas sem para observar suas reações. Um homem desesperado oferece seu relógio em troca de maçãs para os outros grupos famintos. Nesse momento, uma rajada de vento apaga as fogueiras e espíritos demoníacos surgem. A espada interior de Lu Shu reage, e ao sentir sua presença aterrorizante, os fantasmas decidem fugir. No dia seguinte, eles chegam ao centro das ruínas e encontram outros sobreviventes que falam de um misterioso lutador chamado Cao Qingti. Lu Shu retoma seu negócio de troca de lanças, mas é interrompido pela Rede Celestial chamando-o para uma reunião. Zhang Yutang, um nível C, aparece diante de Lu Shu e Xiao Qingxi, parabenizando-os por suas habilidades e destacando-os acima do resto do grupo. O supervisor inspeciona uma caverna e, com dramaticidade, ameaça explodir do coração ao chão para medir sua profundidade. Enquanto aguardam, Lu Shu verifica seu menu de poderes e descobre que há espiões entre eles, mas ele não parece preocupado. De repente, uma explosão sacode a área, e todos veem uma árvore enorme cair, da qual emerge o diretor, que acreditavam estar morto. Aproveitando o momento, o grupo junta frutos da árvore e os distribui. Jianshu vem correndo em direção a Lu Shu, e após trocarem histórias, Lu Shu lhe presenteia com uma de suas lanças. Observando isso, um membro próximo pede uma lança, prometendo pagar depois. No entanto, Lu Shu, com sua intuição aguçada, percebe que essa pessoa é um dos espiões. Mais tarde, o diretor anuncia que no dia seguinte eles descerão às profundezas da ruína para enfrentar grandes desafios. À medida que a noite cai, todos se preparam para dormir, exceto Lu Shu, que continua a verificar seu menu de poder. Os espiões veem uma oportunidade para escapar, mas Lu Shu impede um deles, a mesma pessoa que tinha pedido uma lança. Aproveitando a situação, Lu Shu exige 70% de tudo o que encontrarem na caverna. O espião, desesperado mas não completamente, recusa e começa a atacar. A batalha começa quando o espião ataca, mas Lu Shu se desvia facilmente, então solta um grito que desperta todo o acampamento. O diretor, sempre vigilante, responde imediatamente jogando o espião no poço sem hesitação. Acontece que este era um plano mestre para desmascarar os espiões infiltrados. Com o inimigo exposto, o diretor decide que não há tempo a perder. Naquela mesma noite, eles devem descer ao poço para recuperar o centro de treinamento. O diretor rapidamente reúne sua equipe de confiança e seleciona os melhores alunos para a missão crítica, enquanto os outros permanecem acima para proteger o acampamento. Antes de partir, o diretor aproxima-se de Lu Shu, intrigado por sua coleção de joias, e propõe um acordo para explorar outras ruínas em troca de proteção. Embora Lu Shu pareça desinteressado, eles acabam concordando em dividir igualmente o que encontrarem. Uma garota usa sua habilidade para criar uma escada, permitindo que todos desçam para a caverna. Enquanto descem, a caverna se ilumina com um brilho verde, ativando a espada interna de Lu Shu, mas ele a controla antes que cause qualquer problema. Ao chegar ao fundo, eles encontram os corpos dos traidores mortos e se movem em direção a um templo antigo, onde milhares de fantasmas emergem prontos para atacar.
Uma batalha feroz tem início, mas nenhum dos fantasmas se atreve a tocar Lu Shu, cuja espada interna o suprime com força aterradora. Um traidor reaparece na forma de um espírito, alimentado pela energia sombria de seus camaradas caídos, e ataca o grupo. Lu Shu, sempre preparado, sente o perigo graças à sua espada interna e se defende com sua lança com grande habilidade. Todos ficam espantados, mas Lu Shu, revelando pouco, aponta aleatoriamente um ponto para o atirador do diretor mirar e, surpreendentemente, ele acerta o alvo. A situação se agrava quando milhares de guerreiros zumbis emergem do templo, avançando em direção a eles. O diretor enfrenta o líder zumbi, enquanto os alunos e professores bravamente combatem os mortos-vivos. Lu Shu derruba vários inimigos, mas em um momento de distração, uma flecha é apontada para ele. Sua companheira, Cao Qing-Ti, o salva no último segundo. A batalha continua feroz, mas ninguém se atreve a se aproximar de Lu Shu, permitindo que ele entre mais fundo no templo em busca de algo valioso. Dentro do templo, Lu Shu sente uma conexão especial com sua irmã, Xiaoyu, percebendo sua raiva. Nesse momento de distração, o fantasma do espião reaparece e o ataca por trás, mas a espada interna de Lu Shu age por conta própria, defendendo-o e expulsando o espírito do templo, ganhando-lhe mais pontos no processo. Lu Shu decide explorar o templo e abre uma porta que revela soldados de argila. Tentado pelas lanças que seguram, ele pega uma, fazendo com que os soldados ganhem vida. No entanto, Lu Shu calmamente puxa sua espada interna e os soldados apavorados retornam às suas posições originais. Aproveitando a oportunidade, ele recolhe mais lanças, ganhando moedas. Enquanto isso, seu grupo continua lutando contra zumbis. Cao Qing-Ti desempenha um papel crucial na luta, enquanto o diretor enfrenta o líder zumbi. Embora ele consiga aprender a lança de poder, descobre que não é o centro de treinamento. Ao mesmo tempo, Lu Shu encontra o selo da runa no altar, atraindo o líder fantasma. Ao confrontá-lo, o centro de treinamento entra em seu corpo, fazendo com que o templo e tudo o mais comecem a desaparecer. Lu Shu encontra-se sozinho em um vazio até ser transportado de volta para o acampamento, onde tudo parece ter voltado ao normal. Jiang Shui, desesperadamente, procura por seu amigo e não encontra nenhum rastro dele, até que mais tarde Lu Shu retorna são e salvo. Com um sorriso, ele entrega suas armas e se prepara para ir para casa. No caminho, ele se reencontra com sua irmã, Xiaoyu, que ao vê-lo fica radiante e eles decidem ir comer alguma coisa. De volta em casa, Lu Shu mostra a Xiaoyu duas esferas que ele vem guardando, uma escura e uma clara. Ele explica suas funções, mas um experimento dá errado, o que muda o humor de Xiaoyu. No entanto, ela se anima quando recebe as frutas que Lu Shu colheu. Logo, um esquilo aparece reivindicando as frutas, e Xiaoyu, encantada, decide adotá-lo. Mais tarde, Lu Shu examina o selo da ruína em seu quarto. Ele é espiritualmente transportado para um lugar onde descobre que pode controlar o poder da cidade e reabrir as ruínas a qualquer momento. Sua meditação é interrompida por Xiaoyu, que, preocupada, o encontra no quarto. Lu Shu a tranquiliza, prometendo que suas vidas serão diferentes. Enquanto isso, o líder da Chama Vermelha informa que Li Xiao suspeita que seu espião tem o selo, mas ainda não foi ativado. Eles decidem modificar o currículo para incluir apenas aqueles capazes de enfrentar grandes perigos. De volta com Lu Shu e Xiaoyu, os irmãos aproveitam seu tempo juntos após a grande aventura, enquanto assistem aos fogos de artifício. E assim termina a história. Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo.